Oi, pessoal. Aqui quem fala é Nubia Gonçalves, do canal Império da Mente. Andei bem sumida, sim, confesso, mas foi por uma causa maior. Por quê? Vamos lá. Bem, vai chover, gente. Vai dar uma chovida agorinha, pelo visto. Pessoal, esse vídeo eu veio para contar para vocês tomar cuidado em algumas das suas ações. O assunto é bem delicado. E confesso a vocês que me deixou preocupada com a ação que aconteceu. Por quê? Nem tudo que você pode é devido. Por quê? Dentro da magia, há coisas que você não pode fazer. Por quê? Você pode matar alguém. Sim. Pode, e isso quase aconteceu. E não é a primeira vez. Já é a segunda vez que a pessoa, na sua insanidade, quase ceifa alguém. Aqui não é um conto, aqui é uma história verdadeira, do qual eu e mais algumas amigas ralamos muito para manter essa criatura em pé. Por quê? Eu não trabalho só, né, gente? Eu nunca trabalho só. Eu trabalho com a minha Padilha das Rosas, das 7 Rosas, e com Maria Mulambo. E a pessoa que me ajudou, ela trabalha com a Padilha das Almas, mas outra Mulambo. O que isso tem a ver, as entidades? Basicamente tudo. Por quê? Gente, às vezes a pessoa, devido à ausência de informações, acaba fazendo algumas escolhas para preservar a sua sanidade mental, para não encarar algumas verdades. É seu direito. Porém, tem pessoas que não têm muito escrúpulos, que se aproveitam dessa fragilidade para atormentá-la de forma insípida, deixando ela de forma assim, quase à beira da loucura, de cometer um ato contra si mesmo. E foi por isso que deu muito ruim essa história. Deu muito ruim porque imagina uma pessoa sofrendo todo tipo de agouros na sua cabeça e não sabendo de nada. Aliás, nem sabe. Não sabe. Porque é melhor não saber. Porque se ele souber, vai ficar muito chateado porque não imagina esse tipo de atitude dessa pessoa. Por que eu falo isso? Você foi casado durante longos anos com uma pessoa. Você não imagina que essa pessoa, porque... Aliás, essa pessoa pediu para se separar. A mesma, por ego, não sei o que tá na cabeça dessa pessoa, resolve querer fazer todo tipo de coisa fora da realidade para ter essa pessoa de volta. Não aproveitou o que tinha e agora tá tentando machucá-lo. E quase ensandeceu a loucura de cometer uma coisa errada contra si próprio. Porque a pessoa é barriga verde dentro da magia. É isso que mora o perigo. Quando você não sabe o que você está mexendo, com forças ocultas, as mesmas podem te pregar uma peça fazendo com que você, ser humano, tão inocente, pagando um pato e ainda com uma grande dívida a ser paga. Sim. Então, você que está aí vendo receitas em variados canais, cuidado. Você pode estar arrumando uma baita de uma encrenca de forma estratosférica e que você não está entendendo o teor da sua própria ação.
Vamos à história. Não é brincadeira não. Há um tempo atrás essa pessoa pediu divórcio. Isso aí é normal. Até aí. Pediu divórcio, falou os seus motivos e tal, dos quais eu não vou relatar aqui. E aí, o que acontece? Tentou voltar, deu uma chance e tal, casamento, filhos e tal, né? E aí, o que aconteceu? Que essa pessoa, ela não mudou, continuou agindo da mesma forma, tirânica, né, em relação aos outros. E finalizou tudo. Só que essa finalização, ela não gostou e ela queria de todas as formas. Gente, ela tentou atacar uma possível rival. Não sei se realmente tinha ou não. Só que atacando essa rival, ela quase mata o marido. Por quê? Existe uma rival? Eu não posso afirmar nada. Mas eu posso contar a história que essa brincadeirinha, por ele estar ligado a uma outra pessoa, né, quase poderia ter matado o ex-marido. Por quê? Realmente, ele tem uma vivência com a outra pessoa. E a vivência com essa nova pessoa é diferente da antiga. Então, finalizados os ciclos, as pessoas continuam, gente. Independente se vai dar certo ou não, a vida segue. Só que essa pessoa ela não se deu por vencida por causa do ego ferido. E usou todos os tipos de artifícios magísticos de forma muito louca e irresponsável. Essa irresponsabilidade dessa pessoa, ela chegou ao ponto de fazer uma espécie de pacto com uma entidade que, se brincar, nem ela sabe o que é. Porque a pessoa não tem noção, gente, magística. É muito sério. Opa. E dá-lhe água para limpar as energias. E aí o que acontece? Ela fez um pacto. Por quê? O Mago Negro estava se aproveitando dessa história. Sim. Essa história também não dá para contar ao certo como é que foi, porque não sabemos ao certo. Só o tempo a gente vai saber com maior exatidão. Porém, quando ela estava mexendo com esses feitiços, ela abria portais dentro da sua casa. E esses portais abriu várias portas, das quais vocês não veem, mas saiu muitos seres de baixa vibração se aproveitando do obo-obo da casa e fizeram o caos na cabeça da pessoa, na cabeça da família, do ex-marido, dos filhos, de tudo. Com isso, a vida financeira desse rapaz também foi pro saco. A energia densa, ele suga a sua energia, os seres de baixa vibração. Com isso, você não consegue girar os seus trabalhos a alcançar o objetivo. E com isso, ele ficava o quê? Girando os círculos o tempo todo. E com isso, ela louca pra voltar com ele. Só que não deu, gente. E com isso, rendeu portais difíceis, que somente uma entidade poderia quebrar, nesse caso. Aí agora que entra a história das padilhas. Sim, dentro da parte espiritual, as padilhas elas atuam de diferentes campos, mas complementando os seus trabalhos. Foi quando a padilha das almas entrou na casa dessa pessoa. Dentro da casa dela, ela já tinha visto vários portais e foi limpando os traumas dessa pessoa, desta de outras vidas que ele tinha. E com isso, limpando as energias dele e quebrando esses portais, espelhos, que estava aberto dentro da casa, gerando caos. E esse caos foi amenizado, temporariamente foi.
Por que temporariamente? Logo uns dias após dessa limpeza interna que era muito necessária, que são os seus traumas e suas sombras, e com isso ela fez todo esse trabalho lindamente, as quatro, né? Fizeram esse trabalho até onde uma podia chegar e a outra também. E agora tava tudo ok quando chegou esse tal Mago Negro. Esse Mago Negro, ele veio para continuar mantendo o rapaz no limbo de, a gente fala, correr atrás do rabo. Que é o quê? Você acha que vai pegar, chegou, cortou, você não alcança os seus objetivos. Isso é uma função de um Mago Negro. Fazer com que você vive andando atrás do rabo, nunca concretizando os seus planos e projetos. Só que esse tava um pouquinho pior. Não sei como esses dois se encontraram e se encontraram a parte mal, né? A ex não sabia com quem que ela estava lidando. E o que aconteceu? Os dois estavam preparados para ele ceifar a vida dessa pessoa, ceifando ele, e com isso ela ficaria sendo o atual ex-marido. Qual era o intuito? A ganhar mais uma energia para nutrir as baixas vibrações, que era isso que esse mago faria o tempo inteiro, que é recrutar pessoas desavisadas a alimentar a egrégora de uma energia negativa e densa. E o que essa mulher estava fazendo era exatamente isso, porque ela estava liberando mais e mais portais, estavam sendo nutridos através da energia dela e dos filhos e do atual ex-marido. E isso, a pessoa não tinha mísera noção do que ela estava fazendo, gente. Por isso tem que tomar muito cuidado com o que você faz dentro da sua casa. Se você não sabe, não mexa. As forças ocultas, ela te pode pregar peça e você pode perfeitamente acabar em maus lençóis mesmo. Não brincam em serviço. E com isso, estávamos trabalhando nessas quebras, quebramos tudo, só que a pessoa estava no intuito de ceifar a própria vida. Isso foi claramente mostrado através das velas que vimos. E foi na hora que o trabalho mais pesado aconteceu, semana passada. Que trazer essa pessoa, tirar ela dessa visão que era única, ceifar a própria vida, e aonde deu muito trabalho de reverter essa situação. Mas conseguimos reverter, sim. E aí, com isso, descobrimos alguns outros pormenores. Sim, tem outros pormenores que não serão citados. Porém, acabou bem. E isso é uma história que, no invisível, é o que mais acontece. Pessoas procurando coisas que não têm domínio algum. E com isso, gente, causando um terrível mal-estar. E esse mal-estar pode custar uma cobrança federal nas suas ventas. E aí, como é que vai fazer? Não tem nada a ser feito. Como é que você queira ser defendido se você está até o último fio de cabelo na lama e não tem pra onde correr? Então, essa é uma história que, assim, é uma lição para vocês. Não mexa com o que você não sabe. Isso, nessa brincadeira, para você ter ideia, ela ia matar o ex-marido, porque ela não tem noção nenhuma do atordoamento que ela estava causando na mente dessa pessoa, enfraquecida, sua vida um caos por completo.
seus filhos também um caos. E com isso, ela ia carregar uma morte de um inocente. Porque não deu certo. Segue a sua vida. Pra que você vai fazer uma coisa que você não tem noção do que pode acontecer? E aí agora, ela deve estar com uma baita cobrança na sua cabeça. Isso eu tenho absoluta certeza. Por quê? As pessoas têm mentores, gente. Tá bom? Cuidado com o que você anda mexendo, porque às vezes a pessoa tem mentores que deve estar agora na cabeça dela cobrando. E aí a vida dela vai virar do avesso. Por quê? Ego ferido. Ausência de esclarecimento causa isso. Essa é uma história. Ainda resumi ao máximo, porque poderia dar 2 partes, porque essa história é bem longa, mas bem longa mesmo. Então, crianças, tomem cuidado, faz isso não. Como assim? Você pode arrumar uma baita de uma encrenca e não tem como depois fugir, porque você foi o causador da sua própria desgraça. Então, se você for fazer um trabalho desse tipo, magístico, pague alguém. Ah, é caro? Sim, é caro. Você tá lidando com forças ocultas. Ou você segue sua vida. Mas pare de fazer isso. Pois essa história poderia ter dado muito pior. Ela possivelmente teria a morte do ex-marido nas suas mãos, causados por ela. Essa é mais uma história real. Se você gostou, curta, comente ou compartilhe com seus amigos, deixe seu like e vai girando essa história, sabe por quê? Para as pessoas não fazerem esse tipo de ato tão complicado. Até mais, pessoal.